É aquilo que a gente sempre fala, para você entender função sintática, você precisa saber sobre transitividade verbal. Qual é a melhor forma de você estudar esse assunto? Com questões, e tem que ser questões o quê? Claro, de concurso, tá? Então, bora começar esse vídeo e resolver questões aí sobre transitividade verbal. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado e hoje no quadro, tá? Exercite-se. Vamos aqui fazer exercícios de concurso que fique bem claro acerca da transitividade verbal. Olha só, se você tem dificuldade em análise sintática, você precisa entender transitividade, entender em detalhes, tá? E olha só, eu vou fazer aqui as questões com vocês, tá? Vou resolver passo a passo cada uma delas, mas vou já deixar aqui na descrição um link com uma aula completa sobre esse assunto. Se você ficar perdida ou perdido, dá um pulinho aqui na descrição, acessa o vídeo para você entender tudo sobre transitividade. Aqui a gente vai relembrar alguns conceitos, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar com a questão aí, número 1. Antes uma água. Agora sim. Nesta quarta-feira, a Sociedade Brasileira de Pediatria encaminhou um manifesto ao Ministério da Saúde cobrando aí providências urgentes, tá? Quanto à transitividade verbal, encaminhou é um verbo. Olha só, vamos pensar primeiramente na transitividade aí do verbo encaminhar, tá? Geralmente a gente precisa aí fazer algumas perguntinhas pro verbo, tá? Então olha só, quem encaminha geralmente, quando você encaminha alguma coisa, encaminha algo para alguém. Então observe aí que eu tenho duas perguntas a serem respondidas, tá? Encaminha o que para alguma pessoa. Então a gente sabe que o verbo encaminhar, ele precisa de dois complementos. Pensando nisso, o verbo encaminhar, a gente já entende que é um verbo transitivo direto e indireto. É claro que a transitividade de um verbo pode variar, mas é só olhar o caso aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, encaminhou um manifesto ao ministério, a gente tem o seguinte: quem encaminha algo. Esse algo aqui é um manifesto. Eu vou até escrever aqui, ó, algo para alguém, tá? Ó, para alguém. Perfeito. Então a gente tem encaminhou o manifesto ao Ministério da Saúde. Observe aqui a presença da preposição, tá? Ou seja, esse primeiro complemento aqui é um complemento que a gente está observando que não tem preposição. Então ele seria o nosso objeto direto. Ao ministério é o nosso objeto indireto, já que eu tenho a presença da preposição, tá? Então, encaminhou o quê? Um manifesto. Para quem? Ao Ministério da Saúde. Então, se eu tenho dois complementos aqui, o objeto direto e o objeto indireto, o verbo encaminhou é um verbo transitivo aí, direto e indireto. Eu consegui identificar a sua transitividade fazendo aí essas perguntinhas para o verbo, tá? Então a gente tem aqui algumas afirmações. Letra A é de ligação, pois, ele fala aqui, pois liga o sujeito ao seu predicativo. Bom, o predicativo é uma qualidade ou característica, tá? Se a gente for observar, quando ele fala encaminhou um manifesto ao Ministério da Saúde, nada disso aqui é uma característica ou uma qualidade. E o verbo encaminhar não é um verbo de ligação, tá? Então a gente não vai marcar a letra A. Então a letra A está fora. Ele é transitivo direto, pois tem sentido completo. Olha que engraçado como a gente precisa também saber de teoria. Por quê? Quando ele fala que é transitivo direto, ele fala assim: tem sentido completo. E a gente sabe que verbos transitivos diretos não possuem sentido completo, tá? Na verdade, eles precisam de um complemento sem preposição. Então, a explicação aqui já está errada, a gente também não marcaria essa, tá? Bom, transitivo indireto, pois necessita de um complemento aí sem preposição. Olha que interessante. Mais uma vez, a própria explicação está errada, ou seja, o conceito, a teoria. Ele fala que verbos transitivos indiretos necessita de um complemento sem preposição. A gente sabe que quando é indireto, verbo transitivo indireto,
a gente precisa aí de um complemento com preposição. Então também não marcaríamos porque a própria explicação aqui está errada. Na letra D ele fala o seguinte, ele é intransitivo, pois não necessita de complemento, tá? Olha só, verbos intransitivos, eles não necessitam aí de fato de um complemento, mas eles podem ter aí adjuntos ou predicativos, tá? Vou deixar na descrição para você também um vídeo, tá? Onde eu explico toda essa matéria para você entender melhor essa questão de verbos intransitivos, tá? Mas quando ele fala aqui, né? Pois não necessita de um complemento, a gente já até fez aqui em cima que encaminhou, a gente precisa saber o que foi encaminhado e nesse caso aqui, para quem foi encaminhado. Ou seja, a gente precisa sim de um complemento. Então também aí não marcaríamos a letra D. E na letra E, ele fala transitivo direto e indireto, olha só que legal, pois necessita, claro, de dois complementos. Então, claro aqui que a resposta é a letra E, porque eu tenho dois complementos. Ó, eu tenho o objeto direto e o meu objeto indireto, são dois complementos aí do verbo encaminhar, tá? Então, essa questão, ela tem relação, tá? Com teoria e também, óbvio, com análise sintática. Então, se você acertou, tá? Ou se você conseguiu entender já alguma coisinha sobre transitividade, ponto pra gente aqui e ponto pra você. E então agora a gente vai para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: as emissões de CO2 aumentaram agora pelo segundo ano consecutivo. E ele vai perguntar acerca da transitividade verbal. O termo destacado é... Então a gente precisa aí, novamente saber qual é a transitividade aqui desse verbo aumentaram, tá? O que eu vou dar de dica para vocês é o seguinte: a gente não precisa e não deve ficar gravando transitividade verbal. É muito importante que nós vejamos aí o contexto da frase para conseguir fazer uma análise sintática perfeita, tá? Então ele fala aqui, né? As emissões de CO2 aumentaram. Então ele fala agora pelo segundo ano consecutivo. Olha que interessante. Quando a gente pega para analisar o agora e pelo segundo ano consecutivo, a gente consegue observar que o agora é um adjunto adverbial, assim como pelo segundo ano consecutivo também aí é um adjunto adverbial de tempo, né? Ou seja, esse verbo aqui, o aumentaram, ele tem praticamente, ou na verdade, ele só tem junto dele, tá? Adjuntos adverbiais, tá? Então, o que isso significa? Bom, significa que se eu tenho um verbo e ele só tem junto a ele, tá? Adjuntos adverbiais, eu já consigo entender qual é a sua transitividade. Então, vamos olhar aqui as alternativas, olha só. Na letra A, ele fala o que pra gente? Que é um verbo aí intransitivo, tá? Olha que legal, e a gente já vai marcar essa aqui como resposta correta. Eu vou te explicar por quê, tá? Verbos intransitivos são aqueles, tá, que possuem o sentido completo. A gente aprendeu que isso aí não é tão 100% correto, e eu já falei, tem link aqui na descrição para você entender o porquê que eu tô falando isso. Mas uma explicação mais assertiva é que verbos intransitivos, né, eles não apresentam aí, né, objetos diretos nem indiretos, mas podem apresentar, claro, adjuntos adverbiais ou predicativos, tá? Nesse caso, eu tô vendo que esse verbo aumentaram, o que vem logo em seguida é agora pelo seu segundo ano consecutivo. Então aqui eu já sei que eu só tenho adjuntos adverbiais. Então isso marca a sua transitividade. Então já posso dizer que ele é um verbo intransitivo, tá? Na letra B não é transitivo direto, porque eu necessitaria de um complemento aí sem preposição. No caso, esses complementos aqui, ó, mais uma vez, são apenas adjuntos, então não marcaria. Na letra C ele fala que é um verbo transitivo indireto. Eu precisaria de um complemento aqui, né, com preposição. Então vamos escrever. Então, com preposição. E isso também ali não acontece. Verbo transitivo direto e indireto, eu teria necessidade de dois complementos, isso também não acontece. E o verbo bitransitivo, que para quem não sabe o que é verbo bitransitivo, é o nosso verbo transitivo direto ou indireto. Então essa foi bem simples e bem fácil, a gente marcou aí a opção aqui certa, correta, é a letra A.
Bom, então agora a gente vai para a questão número 3, mas eu quero saber quantas você conseguiu acertar e se você conseguiu entender aí um pouquinho mais de transitividade. E olha só, se eu te ajudei, sério, já se inscreve aqui no canal, ajuda essa comunidade a crescer mais ainda e não perca próximos vídeos como, por exemplo, a Analise-me, um quadro só de função sintática. Então é sempre bom se inscrever, ativar a notificação para não perder esse quadro que a galera tem gostado e muito, tá? Então bora aí para a questão número 3. Ele fala o seguinte, tá? Verbos significativos são aqueles que trazem uma ideia nova ao sujeito. E esses verbos podem ser intransitivos e transitivos, tá? Muito bem. Sabendo-se que a transitividade de um verbo relaciona-se ao contexto em que está inserido, assinale a alternativa que apresenta um verbo ou locução verbal aí intransitiva, ou seja, que não possui nenhum complemento, nem objeto direto, nem objeto indireto, tá? E olha o que ele fala aqui que é interessante, que a transitividade verbal relaciona-se ao contexto, tá? Então isso é muito bom a gente saber. Então vamos pensar aqui nessa questão que apresenta aí um verbo ou locução, uma locução verbal aí intransitiva, tá? As tesouras e o bisturi pareciam grandes. Olha só. O que a gente faz sempre é análise sintática, tá? Eu tenho um quadro ensinando a fazer análise sintática, vou deixar também link aqui na descrição para você aprender o passo a passo, tá? A gente já vai para o nosso 5º vídeo, tá? Então dá para você aprender bastante. A gente primeiro aqui acha o sujeito, beleza? Depois a gente tenta procurar adjuntos adverbiais que a gente sabe que não tem aqui dentro. A gente só tem pareciam e grandes. Depois a gente tenta achar alguma qualidade ou característica, eu já achei aqui grandes, e isso tudo aqui é uma qualidade ou característica, tá, do sujeito. Então um predicativo aqui do sujeito, botar PS. Bom, o verbo parecer é um verbo de ligação, ou seja, se eu achei que é um verbo de ligação, não tem a ver com o que o enunciado me pede, já que ele pede um verbo intransitivo, tá? Na letra B, ele fala o seguinte, vou pegar a tesoura, quem vai pegar, no caso, eu vou pegar a tesoura, tá? Olha que interessante, eu não tenho aqui nem adjuntos adverbiais, nem predicativos, então eu posso perguntar, fazer a tal perguntinha ao verbo. Quem pega, pega algo, tá? Então, o verbo aqui pegar é um verbo transitivo direto. Ou seja, a tesoura é o complemento do verbo pegar, então isso aqui é um objeto direto, então também não é um verbo aqui intransitivo, tá? Lenox é o primeiro hospital nos Estados Unidos, pontinho, pontinho. Olha só que interessante. A gente tem aqui o sujeito, perfeito, ótimo, e a gente tem o seguinte, o primeiro, ele fala aqui, né? O primeiro hospital nos Estados Unidos. Isso aqui é uma característica, diz aqui que ele é uma referência, tá? Ele é o primeiro hospital dos Estados Unidos. E aqui também eu tenho o verbo de ligação. Então, verbo de ligação mais o predicativo aqui do sujeito é uma qualidade, uma característica, ele é o primeiro hospital nos Estados Unidos. Então, isso aqui também não é um verbo aí intransitivo. Na letra D, ele fala os fios do cabelo raspado no couro cabeludo de Roy foram aumentando. Olha que interessante, né? Que ele tem aqui, foram aumentando, tá? Observem que essa locução verbal, os fios do cabelo raspado no couro cabeludo de Roy foram aumentando. Eu já tenho uma ideia completa, eu já tenho a ideia passada pelo verbo e não necessito aí de nenhum complemento. Então, se eu não necessito de complemento, tá? Eu poderia até ter aqui, né, de repente, um adjunto adverbial, né? No couro cabeludo de Roy foram aumentando rapidamente. Eu poderia colocar um adjunto ali rapidamente, mas eu não tenho nada ali, tá? Então, se eu não tenho nenhum complemento desse verbo, esse verbo é o verbo aí intransitivo. Então, o gabarito da nossa questão aí é a letra D. E agora a questão aqui número 4, eu vou te falar, essa questão número 4 eu achei mais difícil, porque ela vai fazer com que você pense um pouquinho mais, mas assim, cuidado com o que a banca te pede, tá? Então eu quero ver você junto comigo aqui para resolver essa questão número 4, que assim, ela pode pegar muitas pessoas, tá? Mas você tá aprendendo aqui, você não vai cair em pegadinha nenhuma, tá? Então bora lá para a questão número 4.
Questão número 4 envolve bastante teoria, olha só. Em Romeu deu voz ao sublime bardo e a própria noite aguçou seus ouvidos, é correto afirmar em relação aos termos destacados. Então a gente tem que entender que ele quer saber aqui com relação a esses termos aqui destacados, ele vai fazer algumas afirmações e a gente precisa saber se elas estão certas ou erradas. Então na letra A ele fala o seguinte: existe apenas dois termos adjacentes. De novo, letra A. Existem aí dois termos adjacentes ou complementares da forma verbal deu. O que ele está falando aqui, galera? Ele está dizendo o seguinte: com relação à forma verbal deu, eu vou ter aí dois complementos. Será que isso está certo? Olha só, quando ele fala Romeu deu voz ao sublime bardo, olha só, o verbo dar, geralmente, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Por quê? Quem dá, dá alguma coisa para alguém. Então, olha que interessante. Ele deu o quê? Voz. E deu voz para quem? Ao sublime bardo. Ou seja, o verbo deu aqui, ele tem um complemento sem preposição e um complemento aqui ao sublime com preposição. Ou seja, verbo transitivo direto e indireto e possui, tá, dois termos adjacentes, né, da forma verbal deu. O que acontece? Ele está falando que dois termos adjacentes ou complementares são dois termos que estão ligados ali ao verbo deu. Então essa aqui provavelmente já é o nosso gabarito. Eu vou colocar de verde aqui para você entender, tá? Na letra B ele fala o seguinte: há três complementos aqui verbais, sendo a relação de transitividade diferente entre os mesmos, tá? Então ele está falando que tem três complementos verbais. Bom, nós aqui já achamos dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, que tem relação ao verbo deu, tá? E a gente tem logo em seguida isso aqui: e a própria noite aguçou os ouvidos. A questão, ela quer que você identifique e analise os termos destacados. Só que esse termo a própria noite não é um complemento do verbo. Esse aqui, ó, e a própria noite aguçou os seus ouvidos, esse a própria noite, ele é claramente o nosso sujeito, né? Quem aguçou os seus ouvidos? A própria noite, tá? Então, quando ele fala aqui na letra B, há três complementos verbais, sendo a relação de transitividade diferente entre os mesmos, olha só, eu tenho dois do que está destacado, obviamente, eu tenho dois complementos aqui, só que isso aqui não é complemento verbal, isso aqui é meu sujeito, então não marcaria aí a letra B, tá? C. Apenas dois deles podem ser identificados como complementos verbais que possuem uma relação indireta com o verbo a qual estão ligados, tá? Bom, ele fala que apenas desses dois complementos aqui possuem uma relação indireta com o verbo ao qual estão ligados. Olha só, a gente sabe que não há uma relação indireta, né? Por quê? Quando a gente tem esse termo aqui, ele tem uma relação direta, tá? Com o termo deu. Então, quando a gente tem voz ao sublime bardo, tá? Tudo isso aí tem uma ordem direta com o verbo dar. E automaticamente a gente já sabe que voz é um objeto direto e ao sublime bardo é um objeto indireto. Então eu não posso dizer que esses complementos verbais possuem uma relação indireta, já que, por exemplo, eu achei dentro da própria questão um objeto direto. Então também eu não marcaria aí a letra C. Na letra D é o seguinte: o primeiro termo em destaque é o único complemento verbal da forma deu, no segmento em análise. Os demais são complementos, né? Complementos de termos diferentes. Tá, olha só. Quando ele fala que o primeiro termo em destaque é o único complemento da forma verbal deu, eu entendo que existem aqui dois complementos, tá? Voz e ao sublime bardo, tá? E ele fala o seguinte: os demais, então provavelmente a própria noite, que é o que está grifado, tá? A própria noite aí, os demais são complementos de termos diferentes. Esse a própria noite não completa nenhum termo, ele é sujeito.
então essa alternativa também estaria errada. Então, qual seria o nosso gabarito aqui? Vai ser então aí, de fato, a letra A. Essa questão eu acho bem legal e um pouquinho complicada porque ela vai pedir, tá, uma questão de leitura, uma questão de teoria, mas se você conseguir ler passo a passo e sempre lembrar de trabalhar sempre transitividade e entender o que ela significa, você com certeza aí do outro lado conseguiu acertar e colocou como gabarito aí a letra A. Então, muito obrigado a você aí do outro lado por mais um vídeo aqui do Exercites, tá? Mais uma vez, inscreva-se no canal, não esqueça de assistir todas as aulas para você, ó, ficar craque, ó, 100% dentro da questão da sintaxe, da questão do falei ou não falei errado, porque a gente tem quadro aqui sobre isso também, tá? Mas então já te espero no próximo vídeo, então já ativa a notificação para não perder, tá? Muito importante. Então, olha só, um beijo e até a próxima.